lamentável a desinformação que André Valadão e os outros cristãos estão disseminando da Igreja Adventista nas redes sociais. E como a cultura do nosso povo brasileiro é acreditar em tudo que vê e não consulta as fontes, acredita. Se a pessoa falar, inventar um livro de Ellen White agora, dizendo, as escadas do céu, página não sei o que, Ellen White diz que ela tem que ser adorada. É isso mesmo, não sei o que, a Igreja Adventista adora Ellen White, porque o pessoal acredita em tudo. Eu duvido que essas pessoas que estão criticando aí, que estão indo na onda do André Valadão, sequer consultaram as fontes. Se porventura alguém consultou, deve ter consultado assim, peraí, não vou ver, eu vou pular essa parte aqui. É incrível como as pessoas agem, cara. Eu não consigo entender. E aí depois é o adventismo que é exclusivista. Vocês que são exclusivistas, vocês excluem o adventismo. Então vocês não querem o adventismo junto a vocês. Vocês não querem proximidade com o adventismo porque vocês não toleram todas as verdades pregadas pelo adventismo. E ao invés de vocês refutarem na palavra de Deus, a primeira coisa que pessoas como André Valadão fazem é citar um monte de texto de Ellen White. E depois fala que a igreja adventista só fala em Ellen White. Né? Será? Porque os apologetas vivem falando de Ellen White, mesmo quando o assunto não é Ellen White. A pergunta é por que você diz que a adventista é uma seita? É porque Ellen White isso, Ellen White aquilo, Ellen White aquilo outro. E detalhe, não citou nenhum trecho. Só foi lá, fez um trabalho totalmente porco e mal feito, de falar, ela diz isso em página tal, tal. Não citou um texto dela. Não citou um texto dela. Mas nós, diferentemente das pessoas que são cegas por qualquer coisa que dizem, nós conseguimos verificar, não vamos dar uma resposta completa a todo post, porque demanda tempo. Esses apologetas críticos da igreja, eles querem a parte fácil. Eles querem que nós façamos a parte difícil de aprofundar um assunto. E eles vão jogando um monte de... É igual o beisebol, eles jogam uma bola atrás da outra e o adventista que se vira para rebater tudo de uma vez. Então, eles tratam com superficialidade um tema que é profundo. Um tema que eles não conhecem. Vocês veem na resposta que a gente precisa dar, porque é uma resposta que é totalmente profunda. São assuntos que demoraram para ser desenvolvidos, levaram anos para serem estudados, e até hoje é desafiador sempre estar estudando esses temas. E eles querem ficar com a parte mais fácil. Né? Ele não falou assim, que parte do texto que Ellen White disse, essas coisas que ele disse que ela falou, qual a parte? Como esse texto de Ellen White colabora com essa acusação que ele está fazendo? Não, ele só jogou ali resumidamente, ela diz e diz isso, pá, diz e diz isso, pá. E não citou nenhum documento oficial da Igreja Adventista, documentos doutrinários. E por aí vai, né? Então pessoas como André Valadão, Lamartine Possela, que vão ao podcast espalhar desinformações. Lamartine Possela, pelo menos foi um pouquinho mais coerente, pelo menos na guarda do sábado ali, mais ou menos. A gente respondeu essa parte da guarda do sábado para ele. Teve um outro pedaço do podcast dele que ele falou uma inverdade também, porque as pessoas elas são como papagaio, como um telefone sem fio. A primeira pessoa fala, o mandamento do sábado ainda é válido. Aí, no final da fila, no final de todos ali, a pessoa fala, a igreja adventista é exclusivista, ela acredita na salvação pela guarda do sábado e papapá e papapá. Mas assim, o meu conforto é que as pessoas que elas têm bom senso de avaliar os dois lados da história, vai ficar feio para os críticos. São poucas pessoas que têm bom senso, mas vai ficar feio para os críticos, porque um lado que só espalha desinformação, fake news, texto fora de contexto, mentiras, inventa livros imaginários, e o outro lado ali se defendendo, contextualizando realmente as suas crenças. Então eu indico, inclusive, para o senhor André Valadão e os seus seguidores aí lerem um livro, Tratado de Teologia, e nisto cremos. Olha o tamanho desse livro aqui. Olha o tamanho dele. Grandão, né? Ali esses dois livros que vocês nunca leram na vida, que fala sobre as crenças da igreja, né? A Bíblia bastava na discussão, mas vocês querem para Ellen White, vocês querem para outros cantos, não é mesmo? Mas aqui nós vemos algumas citações de Ellen White. A gente não vai ler tudo, mas você pode printar depois e ler aqui das páginas que o André Valadão ele citou aqui. Vamos primeiro olhar aqui, que eu printei várias citações, né? E ele falou aqui que o grande conflito diz que as demais igrejas protestantes cristãs foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. Ele diz que isso está escrito no livro Grande Conflito, página 453 e 454. Então, aqui nós temos o print das duas páginas, tá? E não tem nada sequer falando isso. Nada. Inclusive, aqui está falando que a guarda do sábado nos poria em desacordo com o mundo.
Aqui ela cita preconceito que os adventistas sofreriam. Só que aqui o André Valadão está querendo dizer que essas páginas dizem que não, a igreja adventista diz que as igrejas protestantes não são mais salvas. Meu Deus do céu, depois do ano de 1844. Meu pai do céu, cara, eu não consigo entender uma coisa dessa. Então, se você quiser pausar o vídeo, dá uma lida, tá bom? Fica à vontade, certo? Aqui tem outra página. A lei é o testemunho, né? A lei de Deus é a única regra infalível, pela qual todas as doutrinas e opiniões devem ser provadas. E aqui fala sobre o mandamento esquecido do sábado, a santificação do mesmo, ou seja, página 453 e 454, se você quiser pausa de novo, se você quiser ler, ou você verifica, tem um PDF na internet, consulte direto no livro também. Tem livros que são mais condensados, isso dificulta um pouco, né, às vezes a consulta, mas de modo geral você vê que nada fala sobre os cristãos terem sido os protestantes ali. Vamos voltar lá no post dele? É a única igreja verdadeira neste mundo, que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. Nem sequer o ano de 1844 é citado aqui. E aqui podemos ver que ele cita 609 e 617. É fácil assim, aí fica fácil criticar, né? Eu faço o trabalho mais porco que existe. O público que eu dirijo, a maior parte dele, pelo menos a parte que concorda, são pessoas superficiais que não vão nessas fontes verificar. Isso aí serve pra qualquer coisa, tá? Essa coisa de fonte. Não é só pra Bíblia, não é só pra igreja adventista. Eu curso história e a importância das fontes é muito importante. A gente sabe disso. Mas sabe que a maioria do povo brasileiro não vai. Se isso é o mal do povo brasileiro, não vai nas fontes, não vai verificar. Então, eles estão num afã de derrubar o adventismo. Eles não estão comprometidos com a verdade. Eles estão comprometidos com a verdade que convém e faz bem pra eles. Ainda que transgrida o mandamento do sábado lá, que a gente aprovou no canal aqui por vários vídeos aqui sobre esse mandamento estar ainda em vigor, mas não importa, isso importa é falar mal da igreja adventista. É como meninos mimados, né? E aí, nós estamos aqui em 609 a 617. Se você que tiver bom senso, você vai perceber aqui que no intervalo da página 609 até a página 617 vão falando sobre isso. Eu não vou ler tudo aqui, pelo amor de Deus, né? Assim, quem tiver interesse em saber, vai atrás. Né? Os apologetas estão muito mal acostumados em citar coisas superficiais, eles mesmos são superficiais, não precisam nem aprofundar nada nas críticas deles, que o pessoal acata de boa. Agora, quem responder tem que ler tudinho. Eu não vou esmiuçar nada. Quem tiver interesse em ler, eu já mostrei algumas páginas assim de relance para vocês anteriormente ali, para vocês pausarem, darem uma lida, que foram as 2 primeiras páginas que ele citou ali, dizendo que Ellen White disse em todas essas páginas aí que após 1844 as igrejas protestantes ali, as demais igrejas protestantes foram rejeitadas por Deus. É um absurdo a mentira que a pessoa precisa usar, né? A pessoa sabe que no campo da verdade ela não vai conseguir refutar. Ela sabe que se ela for para a Bíblia ela vai perder. Então ela vai fazer o quê? Ela vai para o campo da mentira. Mas você, que tem bom senso, você vai analisar as fontes. Esse é o meu apelo para você, certo? E aí ele cita no final aqui o livro História de Nossa Igreja. A gente já mostrou num vídeo de humor aí, alguns instantes atrás, que o livro Em Definição da Doutrina ele simplesmente não existe. E o livro História de Nossa Igreja também simplesmente não existe. Mas está tudo bem, não é mesmo? O povo que é crítico. Não é o canal do YouTube Cristão Também Pensa, que colocou um conteúdo totalmente enviesado ali, defendendo, só citando o que os críticos falaram, e só uma citação do Rodrigo Silva ali. Né? É uma vergonha vocês estarem acobertando fake news. Ou por burrice ou por desonestidade. É uma vergonha. 2 livros inventados. Isso vai estar ficando muito feio, hein? Os críticos está ficando cada vez pior, hein? Às vezes as pessoas melhoram os argumentos com o tempo, mas eu vejo que vocês só pioram cada vez mais nas suas refutações. É de dar dó. Lamartine Pocella falou no podcast que uma das crenças adventistas é crer na salvação pelo sábado. Nós temos a palavra graça, que eu marquei em amarelo, né? Laranja que está marcado também. Página 353, aqui é livro Nisto Cremos. A página aqui no canto rosa. E aí você fala assim, sendo assim, a guarda do 7º dia, por uma alma renovada, não constitui legalismo, tampouco ela é contrária à salvação pela graça somente. E, efetivamente, o mandamento do sábado é o único preceito da lei que foi estabelecido como sinal de libertação do pecado e santificação exclusivamente pela graça. Então aqui mostra que o mandamento do sábado ele não é oposto à salvação pela graça, assim como qualquer outro mandamento. Não adulterarás, não furtarás, né? Porque se tivesse sentido, ia ter que colocar essa mesma controvérsia para os outros. Você está falando que não é para roubar? Mas a salvação é pela graça, não é pelas obras. Você entende a lógica do negócio? A lógica da ilógica. Cristo revelou a falta de fundamento dos ataques de Satanás contra Deus.
mostrando que através de total dependência do poder e da graça de Deus, os pecadores arrependidos podem erguer-se acima dos aborrecimentos e frustrações causados pelas tentações e podem viver vitoriosamente em relação ao pecado. Aqui, ó. De novo, nisso do cremos, falando do quê? Da graça. Documento oficial da igreja, tá? Até mesmo a resposta humana ao oferecimento da salvação que Deus lhe faz não provém do próprio homem, mas está sediada em Deus. Nossa fé não é mais que um dom de Deus. Aqui mais embaixo, nossa justiça nada mais é do que trapos de imundícia. E aí, no final, citando o texto aqui embaixo, né, na página 157 já do Nisto Cremos, aqui em cima, página 156, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Documento oficial da IAD, tá? Para pessoas que espalham desinformação aqui, tá aqui, na cara de vocês. Tá bom? Então, não adianta torcer, o fato tá na tela. Mas se você quiser alucinar ou interpretar o texto fora das regras lógicas de interpretação de um texto, aí é com você. Mas está aqui, está diante dos seus olhos. O que a Igreja Adventista fala sobre isso. A futilidade da salvação pelas obras, olha só. Mais uma parte aqui do Nisto Cremos. O divino ministério de reconciliação revela a futilidade dos esforços humanos no sentido de obter a salvação por intermédio das obras da lei. Aqui também mais uma parte do documento oficial da igreja falando da igreja invisível, também conhecida como igreja universal. É composta dos filhos de Deus apenas da igreja adventista do sétimo dia, isso está escrito aqui? Não. Os filhos de Deus em todo o mundo, inclui os crentes que estão dentro da igreja visível e muitos outros que, embora não pertencendo à igreja visível, têm seguindo a luz que Cristo lhes concedeu. Pessoas, a igreja visível, a igreja adventista, a igreja invisível, é pessoas espalhadas pelas denominações ao redor do mundo, inclusive. Nós também acreditamos que o joio está dentro da igreja adventista, tá? Então não quer dizer que está todo mundo adventista que é salvo, não. Inclusive a própria Ellen White, em vários textos dela, fala sobre sacudidura, fala que tem pessoas que são da igreja, mas que se tornarão os mais cruéis perseguidores no futuro. Então não é assim, adventista, tem todo mundo perfeito e o resto aí das outras denominações pode se salvar. Não! Tem gente dentro da igreja adventista que vai se salvar e gente que vai se perder. Gente nas outras igrejas que vão se salvar e gente que vai se perder. É isso. É isso. E quando acontecer a questão ali das pessoas da igreja invisível, das igrejas espalhadas pelo mundo começarem a aceitar o sábado, e já está acontecendo, até atores falando sobre a guarda do sábado aí, isso vai ser um ponto de controvérsia, né? Quando for estabelecido aí, né, o decreto, que o dia de guarda tem que ser o primeiro dia da semana. E a gente vai estar explorando isso aí no nosso podcast de profecias, nós vamos ter muito conteúdo sobre isso ainda, Daniel e Apocalipse, esse ano aqui no canal, tá? Vamos falar sobre juízo investigativo também. Já tem gente que está falando sobre isso. Ezequiel Gomes, Davi Caldas, que é do Intelectus Podcast. Tem conteúdo para quem tem boa vontade. Agora, para aquela pessoa que o seu interesse é só o ódio pela igreja adventista, que se contenta com qualquer porcaria escrita no story de Instagram, como se um story de Instagram resumisse o que é a igreja adventista, aí, meu amigo, não adianta. Não importa o que a gente mostrar para essas pessoas, elas não vão querer entender. E com essas a gente não perde tempo mais. Tá bom? Que creem, os adventistas do sétimo dia creem que a igreja universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Todos que creem em Cristo. Olha só que legal. Mais uma vez, crenças fundamentais aqui. Página 211 do Nisto Cremos. Tá bom? Tem uns prints aí que eu acabei não conseguindo postar a página. Mas tá lá, é só você ter boa vontade e ler. Se você quer tudo mastigadinho, sinto muito. A gente tem que ter a nossa própria experiência com conhecimento. Então não tem nada de salvação pelas obras. Flor Martini Pocella falou no podcast lá. Tem nada de salvação pela guarda do sábado. Não tem nada dessa questão aí de os protestantes foram... Brincadeira, cara. Os protestantes foram rejeitados por Deus após 1854. A própria documento oficial da igreja está falando que há pessoas em outras igrejas aí que por adorarem, por aceitarem a Cristo, eles fazem parte da igreja invisível de Deus, que são sinceros no que acreditam. A própria Ellen White fala, muitas vezes, elogia reformadores que nem eram adventistas, elogia Lutero, elogia Calvino, elogia Wycliffe. Um monte de gente que não era adventista. Então é uma piada isso. Ellen White não estimula preconceito contra as religiões. Mas tudo bem, da próxima vez que forem fazer críticas, pelo menos façam a decência de citar pelo menos alguma coisa e a referência no seu devido contexto, tá? Sem contexto, não vale. Beleza? A próxima vez que você citar algo de Ellen White aí, cita o contexto. Tá, mas que contexto que ela citou isso? Qual o contexto cultural? Qual o contexto teológico que ela vivia na época? E etc. Isso vocês não fazem, né? Porque o que importa para vocês é difamar a religião dos outros e não estão a serviço da verdade.
Meus pêsames para vocês. E você que quer apoiar nosso canal, inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like e comente aí sua opinião. Até mais.